Fala galera, quarta-feira, você deve estar esperando um acompanhamento, mas como tá todo mundo passando aí pela situação de ficar em casa e tal, eu resolvi que não vou deixar na mão quem veio pelo acompanhamento, vai ter um rapidinho, mas reação dos stories lá do Instagram durante o fim de semana, a gente resolveu mandar um negócio diferente. Vocês estão achando que eu vou assar porque eu tô do lado de fora aqui, ó, com os passarinhos cantando, mas a gente vai fazer, ó, uma picanha na frigideira. Picanha do jeito que a gente gosta, meu açougueiro não me abandona, então boa camada de gordura, mais ou menos um palmo, cortada ali na terceira veia. A gente vai fatiar ela em steaks. Hoje eu não vou fazer o assado de tira, vou fazer ela em steaks, tentando fazer as coisas mais convencionais para esse período aí que a gente vai ficar de molho em casa. Então, ó, tirar aqui o primeiro steak. Opa, aqui, bonitinho, hein? Então, tirar um aqui, eu quero fazer um mais aqui do meio na frigideira. Eu vou cortar ele com os dois dedinhos, steak grosso, derrubando minha cerveja, isso é um crime. E aí, ó, se liga nessa carne. Então, vem me seguindo aqui, que a gente vai ver o próximo passo. Vou terminar de cortar ela, separar aqui, porque você sabe, né? Que assim que eu apagar a frigideira, eu vou ter que acender o carvão, porque solzão, domingão, churrascão. Como a ideia é que a coisa seja acessível e que eu aproveite meu domingo do lado de fora, vem aqui um ótimo lembrete do porquê a gente tem que investir legal nos nossos equipamentos. Câmera Girl, mostra pra eles. Tem uma churrasqueira, que ela é metade a gás, né? Ela é combustível híbrido, que a gente chama, ela funciona tanto gás quanto carvão. E eu tenho um queimador, então a gente vai fazer na minha panela de ferro fundido. Pode ser qualquer frigideira, tá, gente? Frigideira normal, antiaderente. A vantagem da ferro fundido que eu vejo é só a capacidade dela manter o calor. Ela mantém bem o calor, então você não perde na hora que você coloca a carne, que às vezes a gente vê, né, juntar aquela água e tal, não rola com essa. Mas não é obrigado, dizendo que a receita é acessível e tem uma panela que ninguém acha. Primeiro você acha, é só tirar o escorpião do bolso para não passar a quarentena, então pede por alguns sites famosos de compra aí para ir na sua casa. Segundo, não é limitador, a gente pode usar qualquer um, tá bom? Então, ó, vou ligar. E a primeira dica super importante é, antes de jogar a carne aí, tem que estar quente. Então, enquanto chega na temperatura, a gente vai voltar para a mesa, que eu vou mostrar para vocês qual vai ser o acompanhamento dessa nossa picanhazinha na chapa, beleza? Aqui na mesa, estão vendo aí a nossa música de fundo com um canto extra, né, e um Fá sustenido menor. E aí o acompanhamento vai ser vinagrete. Receitinha simples, ó, eu já tenho aqui, e vai estar tudo na descrição, tá? Mas aqui tem 2 tomatinhos daquele Roma, do menorzinho, bom de fazer molho, picado, né? Igual o capricho da pessoa que fala pra vocês aqui agora. Mas na cebola eu fiz mais bonito. Aqui eu tenho 1/4 de cebola grande ou meia cebola média, que vocês conseguirem. Então, entra aí com tomate. Inclusive no momento tá rolando uma aposta aqui entre eu e Câmera Girl. Ela disse que não vai caber, que eu vou derramar. Eu digo que cabe. E aí, ó, vou dar aquela primeira mexida devagar pra não perder a aposta. E claro, tá, gente, as quantidades são sugestões. Se você gosta mais de tomate que de cebola, já sabe. Se você gosta mais de cebola do que tomate, tem gente que faz vinagrete só de tomate, derramei um pouquinho, vou mal na aposta. Pode voltar para a direção, voltar aí pro, né? Do seu lado da câmera, por favor. Obrigado. Eu tô de novo, agora foi preguiça, tá? Tinha salsa, mas eu esqueci de comprar. Preguiça com esquecimento, eu não quis sair só pra fazer esse vídeo, porque perder tempo precioso de cerveja e me enfiar em supermercado na época que é bom de estar longe, melhor não. Então, eu vou colocar aqui uma salsa seca, mas se eu tivesse fresca, eu preferia fresca. Vai a gosto também. Curiosidade, mas eu sou nascido no norte, criado no nordeste. Então meu vinagrete eu gosto de colocar coentro. Mas como eu sei que é uma ervinha que nem todo mundo gosta, ainda tive um imprevisto aí de casar com um paulista, não gosta de coentro de jeito nenhum, eu vou usar salsa, mas coentro tá bom, tem gente que gosta de pimentão, aí como eu tô dando a base, daí pra frente é com você, tá? Aí a gente vai colocar salzinho a gosto. O sal aqui é bom que vai ajudar a tirar um pouco da água, vai tirar um pouco da água do tomate.
depois do sal, vinagrete. Então, vinagre. Agora vem a minha aposta com câmera girl, que eu disse que o shot é bonitinho, mas não vai ser o suficiente. Vou colocar a quantidade ajustada lá na descrição daqui a pouco. Faltou. O ideal é o quê? Que a gente consiga ver ali por baixo o vinagre saindo. Tem gente que coloca água, eu não gosto. Vinagrete pra mim tem que ter vinagre. Então eu vou completar daqui a pouquinho para vocês verem, mas não antes de... Esse aí também é opcional, não é muito clássico, mas eu gosto muito de colocar um bom fio de azeite. Eita, nós! O vizinho hoje está aproveitando também, você está vendo que o cachorro gosta demais do vizinho. Vou completar aqui o nosso amigão vinagre para dar a altura que eu quero. A câmera girl vai mostrar e, gente, misturou, tá pronto. Refrigera, dá um tempinho para sair a água do tomate. Dá um tempo. Não dá, né? Dois seres irracionais discutindo. Vou colocar a altura do tomate para você ver, geladeira, tempo da água do tomate sair, os gostos pegarem, pronto para servir. Acompanhamento simples e rápido. Acho que a frigideira está chegando na temperatura, então vou terminar, mexer, mostrar para vocês e a gente já começa a brincar com a picanha, beleza? Até já! Agora aqui, ó, a altura do vinagre está ajustado. Que dia bom, hein, vizinho, para bater na árvore. Por isso que você não é convidado para o churrasco. Então a altura é essa aqui, ó, até aparecer um pouquinho. Isso aqui vai para a geladeira. Você prova, vê se está bom de sal. Eu aconselho deixar curtir um pouquinho. E é isso. Então ele vai ficar aqui, ó, esperando a nossa carninha. E a gente vai dar uma olhada lá como é que tá a frigideira, que eu tenho duas coisinhas para falar antes da gente jogar a carne lá. Então sigam-me os bons. Então, ó, nosso pedaço eleito foi esse daqui. Antes de jogar, queria que a câmera girl filmasse ali, ó. Essas de ferro fundido, elas têm um pré-tratamento. Então quando tá fumaçando, eu sei que tá na temperatura que eu quero. Tá bem quente. Inclusive, não cometam o erro que eu cometi no primeiro dia de panela de... Né, nunca tinha tido ferro fundido. Se for antiaderente ou esse tipo, elas já são pré-tratadas. Confira se é pré-tratada, senão você tem que dar o tratamento nesse tipo. E a antiaderente já é antiaderente, então você não precisa jogar nada de gordura. Eu vou jogar depois uma manteiga, mas é para sabor, não é para lubrificar nem nada. E segundo, tem que estar quente, senão você vai ficar cozinhando a carne, você não vai gerar reação de Maillard. O que a gente está buscando aqui é a mesma coisa que a gente buscaria na churrasqueira. Então, com essas explicações finais, eu me despeço pelos próximos segundos, deixando você com esse cheirinho aqui. Não vou colocar de primeira a gordura, tá? A gordura vai ser o último lado que eu vou ajustar a grelha. Então, chega mais. Na verdade, quem tem que chegar sou eu, que o microfone fica em mim, mas... Ouçam aí. Se não escutar isso, não era a hora, viu? Eita, cheiro. A vantagem desse churrasco pro outro é o cheiro, viu, gente? Pelo amor de Deus. Já volto. Deixei um minutinho numa direção, virei, porque a minha panela tem um negócio para fazer as marquinhas. Vou virar. Todos os tempos que eu falei até hoje, isso é uma dica bacana, pessoal. Vou chutar a bola já, até calma. Obrigado, câmera girl, salvou. Todos os tempos que eu falo é considerando a carne a temperatura ambiente. Porque a carne a temperatura ambiente você controla melhor o ponto. Então sempre sugiro, antes de fazer o seu assado, traz a carne 20 minutinhos antes de começar para ela chegar na temperatura da sala. Enfim, falei muito, daqui a pouco eu perco um minuto. Ficou 2 minutinhos num lado, né? 1 minuto em cada direção para dar a marca, como eu disse. E aí, fez reação de Maillard, câmera girl? Fez. Muito ou pouco? Muito, eu acho, né? Então, vou deixar mais um pouco no fogo alto. Mesma coisa, 1 minutinho de cada lado, do outro lado. Vai terminar de selar. E aí eu volto para mostrar como é que a gente chega no ponto. Você já deve imaginar que pro meu ponto não falta muito, né? Então, ó, 2 minutinhos no outro lado. Falta a última parte, que é selar a gordura. A gordura é deliciosa, dá sabor, mas precisa estar cozida, que a gordura crua fica aquele sebo na... Vamos ver. Então, ó. Eita, já sei qual lado que eu vou servir, viu? Importante isso aí, gente, o lado de servir. E agora, ó, vai ficar no alto para terminar de selar a gordura. E aí a gente vai acertar o ponto e eu venho com a surpresa que eu preparei pro final, porque não vai ser uma simples picanha. Vocês viram que entrou sem tempero, sem nada. A gente vai começar a dar uma forcinha no sabor daqui a pouco. Reta final, o que eu vou fazer?
Isso aqui, meus amigos, é um pouquinho de manteiga. Eu vou baixar esse fogo, que agora eu já dourei todos os lados. Detalhe, se for uma panela de ferro fundido que nem essa, a temperatura demora um pouquinho a baixar, que ela mantém muito bem. Então, vá pensando aí preventivamente. Ó. Né? Se gordura é sabor, isso aqui vai ficar delicioso. Então vou deixar, mas calma, tem mais uma coisa. Gerando mais louça para a Camera Girl. Quem gosta de uma picanhazinha no alho, se prepare, porque essa é a hora. O melhor aqui, gente, era jogar o alho inteiro para ele ir torrando. A gente é preguiçoso, a gente comprar e picar. Todo mundo fala que tem menos sabor, mas quando eu boto na balança sabor e praticidade, é bem melhor dar 2 lascadas na colher e jogar do que ficar picando alho. Mas, por isso eu tenho que entrar com ele mais no final, senão ele vai ficar horrível no final para limpar. Então eu vou jogar daqui a pouquinho, quando a manteiga der aquela derretida, eu vou entrar com alho e vocês vão ver picanhazinha no alho. Ai. Então, picanhazinha, igual na churrasqueira, a gente vai esperar ela descansar, 2 minutinhos, suquinho se reajustar, e aí a gente volta para cortar e comer com o nosso vinagrete. Até já. Bem, vocês sabem que hora é essa, né? Já descansou? Vamos descer aqui, Camera Girl. Epa, quase que faz propaganda aqui do fabricante de cerveja. Se fizesse seria bom. Vai que ele resolve me patrocinar. Então, ó, vou dar primeiro um cortinho aqui no meio, pra gente ver como é que ficou o ponto. Eu acho que tá pra todo mundo esse ponto, tá não? Agora vem a segunda parte. Tá bom o cheiro aí, Camera Girl? Maravilhoso. Vamos cortar ele. Sem pressão. Ah, sério? Sim. Tá toda querendo aparecer hoje. Quer ver? Tô toda querendo comer hoje. Tava sem fome agora há pouco. Tô com fome agora. Ah, menino. Agora eu tô só te irritando mesmo. Então, meus amigos, camaradas, ó. A única coisa que eu não coloquei antes vai cair agora. Que é o velho florzinha de sal. Você também, não fica triste não. Ai! É chegada a hora. Então dá licença aqui. A Camera Girl vai passar vontade mais um pouco, mas ó, vou colocar 2 pedacinhos aqui. Vou colocar um vinagretinho aqui. Vamos preparar do vale por 2 e ó. Quero que vocês deem uma olhadinha nesse pontinho, se agrada. E acidez do vinagrete com uma carne gordurosa assim é perfeito, gente. Então, ó, dá pra sobreviver a quarentena assim, ainda não? A gente se vê segunda que vem com mais alguma outra carne aí, não sei, tô pensando aqui. Valeu!